Bonjour, pessoal! Eu sou Gilda Gama, professora de francês e especialista no CACD. Eu estou dando um curso no Clip, um curso extensivo, no modelo no qual você paga o quanto achar justo por cada aula. Bom, a leitura que eu vou deixar recomendada para vocês nessa semana é uma leitura que tem um tema muito interessante, muito em voga, mas o meu foco aqui nesse vídeo vai ser chamar a atenção de vocês para um tópico de gramática, que é a negação em francês. A negação em francês possui muitas variações, muitas nuances, e é extremamente importante conhecê-las, porque na nossa prova a gente precisa de precisão vocabular e uso do idioma no registro culto. A negação vai ser o principal tema da nossa aula desta quarta-feira, aula de número 3 no curso extensivo. Bom, vamos pegar aqui algumas frases com exemplos de negação e alguns comentários que eu quero fazer para vocês. Sur la discipline budgétaire, la Commission peut rappeler à l'ordre les États qui ne respectent pas les règles de Maastricht. Então, nessa frase do texto, a gente tem uma negação simples, né? A negação composta pelos dois termos tradicionais, o ne e o pas. Então, é a tradicional negação simples. Na próxima frase. Le problème majeur dans le contrôle des investissements étrangers est que l'Union européenne peine à mettre en place une approche commune et que les États membres n'ont pas la même vision. Aqui também é uma frase com a negação simples, com os dois termos ne e pas, enquadrando o verbo. E nesse caso, a gente só tem a variação aqui, que é a elisão obrigatória do ne com o verbo, que no caso começa com vogal. Mas é o seguinte, a gente não tem somente o pas como advérbio de negação. E é muito importante conhecer e utilizar bem os outros termos negativos em francês para trazer a tal da precisão vocabular ao seu texto, né? Exemplos do que pode vir no lugar do pas. Plus, jamais, point, rien, aucun et aucune, nulle part, guère. Esses são somente alguns exemplos e é muito importante que a gente saiba utilizá-los e também, evidentemente, se aparecer no texto, que a gente saiba exatamente qual é a nuance de sentido que eles trazem. Na próxima frase, il apparaît comme nécessaire de rappeler certains fondamentaux du fonctionnement de la Commission, notamment qu'elle n'est ni omnipotente, ni totalement responsable de la crise existentielle européenne. Aqui a gente tem a dupla negação, né? Então temos o ne seguido de ni, e existem regras específicas para se usar a dupla negação em francês. É importante que você as conheça. Na próxima frase, a gente tem uma questão bem importante e característica do idioma no registro culto. Dès lors, la haute autorité, puis la Commission européenne, n'ont cessé de faire l'objet de critiques quant à leurs dérives technocratiques et antidémocratiques. Aqui a gente tem o non cessé de, mas cadê o pas, né? Isso daqui é uma negativa ou não? É importantíssimo conhecer essas regras, porque existe o ne usado sozinho em francês sem o sentido negativo. Mas aqui trata-se sim de uma frase negativa. Ocorre que o verbo cesser é um dos pouquíssimos verbos, que permitem, no registro culto, a omissão do pas na frase negativa. Veja bem, então, como isso é importante. Muito bem. O último caso. Les pays d'Europe de l'Est n'y sont pas favorables, notamment en raison du projet chinois des nouvelles routes de la soie. Aqui a gente tem uma frase negativa simples com o ne e o pas, porém aparece mais um elemento que é o pronome y, né? Então, o que acontece? A gente tem também que saber lidar com essas frases na hora em que aparece um tempo verbal composto, e aí a gente pode ter o primeiro termo da negação, um pronome, às vezes dois pronomes, um verbo auxiliar e somente depois o segundo termo da negação. Então, a localização desses termos todos dentro da frase negativa é muito importante também. Bom, como eu mencionei, existem casos em que o ne aparece na frase em francês e ele não tem sentido negativo. É o caso do ne expletif,
é um ne expletivo, né? E ele não tem sentido negativo, é muito importante que a gente conheça, isso é bem característico, aparece muito nos textos no registro culto do idioma. E também o caso do ne mais verbo mais que. O ne que não tem sentido negativo também. Isso, no caso, é uma restrição. Bom, eu convido vocês, então, a ler esse texto, prestar atenção nessas frases negativas e também a assistir a aula dessa quarta-feira. Nela, eu vou falar sobre a frase negativa, vou dar várias explicações com bons exemplos e indicar muitos exercícios. Espero vocês lá. À bientôt!